Oi meninos, tudo bem com vocês? Eu sou Yara Mello e hoje eu vim aqui para falar de um dos temas que eu mais gosto, que está relacionado, sim, à gramática linda e maravilhosa. Então, você sabia que na nossa língua portuguesa nós temos, em média, 500 mil de palavras? Você já parou para pensar nisso? É muita coisa, é muita palavra, não é? Já pensou se de repente chegasse um caminhão aqui com 500 mil de palavras e jogasse em cima de você? Você perdido olhando aquele monte de palavras, como você vai utilizar, como você vai se comunicar, como é que você vai saber como juntar cada uma delas, o que cada uma delas significa, o que cada coisa quer dizer? Já pensou? Que confusão? Que loucura? Pois é, felizmente não é assim. Felizmente, cada palavrinha que existe na nossa língua foi carinhosamente dividida, catalogada em 10 classes de palavras. Então, tudo que existe em termos de palavras na nossa língua está devidamente em uma das nossas 10 classes de palavras, 10 classes gramaticais. E hoje eu vim falar sobre a mais numerosa delas. Então, a classe de palavras na qual a grande maioria das palavras que nós temos está inserida, que é a classe dos substantivos. Mas, professora de Deus, o que é esse negócio de substantivo? É muito simples, gente, na verdade. Substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, que dá nome a alguma coisa. Então, por exemplo, o que dá nome a isso aqui? Nariz. O que dá nome a isso aqui? Olho. O que dá nome a isso aqui? Camisa. O que dá nome a isso aqui? Brinco. O que dá nome a isso aqui? Anel ou aliança. O que dá nome a isso aqui? Envelope. Enfim, gente, tudo que dá nome a alguma coisa é chamado de substantivo. Ah, o que dá nome a isso aqui? Yara! Yara, meu nome, também é um substantivo. Então, tudo que dá nome a alguma coisa é chamado de substantivo. Olha que lindo, maravilhoso. Dentro dos substantivos, a gente tem também algumas classificações para que a gente possa separá-los e entender o que exatamente essa palavra quer trazer, quer nos dizer, né? Por exemplo, a gente tem alguns substantivos que são compostos, ou seja, que tem mais de uma palavra. Por exemplo, guarda-chuva, né? É um termo só que dá nome a uma coisa só, que é aquele guarda-chuva, mas tem duas palavras, guarda e chuva, certo? São duas palavras. Então, a gente tem aí um substantivo composto, que significa que tem mais de uma palavra. Por exemplo, passatempo. Passa e tempo, duas palavras, né? Mas dá nome a uma coisa. Então, é um substantivo composto. Daí, nesse sentido, meu nome, na verdade, é Yara Caroline. Então, eu tenho um nome composto, porque é um substantivo composto. Se você tem um nome como o meu, né, que tem dois, por exemplo, Ana Carolina, Júlio César, João Henrique, enfim, esse tipo de nome, que tem dois nomes como sendo o nome próprio da pessoa, é chamado de nome composto. Aposto que vocês já ouviram isso. Mas, o que acontece com a pessoa que não tem um nome composto? Como é chamado esse tipo de substantivo? Aquele substantivo que só tem uma palavra, que não é composto. Como ele se chama? Simples. Então, algumas pessoas têm nomes simples, outras pessoas têm nomes compostos. Alguns substantivos são simples, outros substantivos são compostos. Nunca um mesmo substantivo vai ser simples e composto. Nunca, jamais, em tempo algum. Porque ou ele é formado por uma palavra só, ou ele é formado por mais de uma palavra. Então, se for só uma palavra, simples. Se for mais de uma palavra, composto, né? Muito tranquilo, muito fácil até aí, né? Então, beija-flor, composto. Flor, simples. Guarda-roupa, composto. Joaninha, simples. Enfim, sempre que tiver mais de uma palavra, composto, uma palavra só, simples. Tá bom?
Beleza. O substantivo composto, ele nem sempre vai estar separado por hífen, né? Às vezes a palavra aparece juntinha, às vezes aparece separada por hífen, e às vezes, no caso do nome composto, né? São duas palavrazinhas separadas, mas que funcionam para dar nome a uma coisa só, né? Então, por exemplo, Yara e Caroline são duas palavras separadas, mas elas dão nome a uma coisa só, que sou eu. Beleza. Então aí a gente já viu uma das classificações, uma das dualidades possíveis para o substantivo. Ou ele é simples ou ele é composto. Beleza. Daí a gente tem uma outra classificação. O substantivo, ele pode ser comum ou ele pode ser próprio, né? Quando que ele é próprio? Quando ele diferencia uma coisa das outras. Então, por exemplo, Yara, eu sou diferente de todo mundo, né? Yara sou eu, meu nome, então é próprio. Então, o seu nome também é próprio. O nome do nosso país, Brasil, é um substantivo próprio. Itanhaém, o nome da minha cidade, é um nome próprio. Então, tudo que diferencia uma coisa das outras, tudo aquilo que a gente escreve com letra maiúscula, independentemente da circunstância, é chamado de substantivo próprio. Então, nome de cidades, estados, países e nomes de pessoas, sobrenomes, tudo isso é substantivo próprio. E o que é o substantivo comum, então? Tudo aquilo que não é próprio, tudo que a gente escreve normalmente com letra minúscula. Obviamente, gente, se a gente estiver começando uma frase, aí a gente sempre vai começar, independentemente da palavra, a gente sempre vai começar com letra maiúscula, mas no geral, né, os substantivos comuns, eles são escritos com letra minúscula. Então, por exemplo, menina. Menina é escrito com letra minúscula. Agora, quando eu quero diferenciar, especificar a menina, eu vou falar o nome dela, aí é próprio. Né? Então, todos, minúsculo. Envelope, minúsculo. Unha, minúsculo. Cabelo, minúsculo. Então, tudo isso que a gente escreve geralmente com letra minúscula é chamado de substantivo comum. E o nome de pessoas, países, estados e tudo mais é chamado de substantivo próprio. Tá bom? Então, próprio com letra maiúscula. Comum, letra minúscula. Belezinha, né? Então, a gente já sabe que o substantivo ele pode ser simples ou composto, comum ou próprio. Beleza. Mas não para por aí. Os substantivos também podem ser primitivos ou derivados. Os primitivos são aquelas palavras que não derivam de nenhuma outra palavra. Elas têm origem nelas mesmas. Enquanto os substantivos derivados são aquelas palavras que vêm de outras, que elas derivam de outras palavras. Então, por exemplo, limão. Limão vem de alguma outra palavra? Não, a origem do limão é limão. Eu não consigo pensar em nenhuma outra palavra da qual limão possa ter surgido. Mas se eu digo limoeiro, o limoeiro vem do limão. Limonada vem do limão. Então, limão é o nosso substantivo primitivo. Limoeiro, limonada, que vem do limão, são derivados, porque eles derivam do limão. A palavra vem da palavra limão, né? Por exemplo, livro é um substantivo primitivo, não deriva de nenhuma outra palavra, mas existem outras palavras que derivam de livro. Por exemplo, livraria. Livraria vem de livro. Então, livraria é um substantivo derivado e livro é um substantivo primitivo. Porta é um substantivo primitivo. Portaria é um substantivo derivado do substantivo primitivo porta. Engenho, por exemplo, a gente tem engenheiro, que deriva de engenho, por exemplo. Daí, engenheiro é um substantivo derivado do substantivo primitivo engenho. Engenharia é derivado do substantivo primitivo engenho. Percebe? Então, várias palavras da nossa língua têm origem nelas mesmas e várias outras palavras derivam de alguma coisa que já existia. Elas pegam a base de uma palavra e fazem ali uma derivação dela, uma outra palavra com base naquela primitiva, aquela original, sabe? Então, quando a gente pensa em primitiva, a gente consegue pensar lá nos primórdios da humanidade, macacos e tal. Então tenta lembrar disso. Primitivos é que tem origem nela mesma. E derivado é aquela que deriva daquela palavra que é um substantivo primitivo, né? Ela vem de outra. Além dessas classificações, os substantivos também podem ser concretos ou abstratos. Concreto é tudo aquilo que depois que passou a existir, não depende de mais ninguém para continuar existindo. É concreto mesmo, passou a existir, se tornou uma coisa ali concreta. Por exemplo, brinco. Alguém criou esse brinco, certo? Depois que alguém criou, esse brinco ele vai continuar existindo independentemente de qualquer coisa. Esse sempre vai ser um brinco. Cabelo. Alguém criou esse cabelo aqui e ele vai continuar sendo um cabelo.
o resto da vida. Ele não precisa de mais ninguém para continuar existindo. Ele é um cabelo, vai continuar sendo cabelo para sempre cabelo. Agora, o substantivo abstrato é aquilo que só existe enquanto alguma coisa está acontecendo, enquanto alguém está fazendo alguma coisa. Por exemplo, alegria. A alegria, ela dá nome a um sentimento, né? A um estado. Mas a alegria, ela só existe enquanto eu estou alegre. Porque se eu ficar triste de repente, não vai mais existir a alegria, vai existir a tristeza, né? Então, tentem pensar no substantivo abstrato como uma coisa que só funciona, só acontece enquanto você está encostando, enquanto alguma coisa está acontecendo. Então, tipo, a alegria tá aqui, ó, tô feliz, tá? A alegria tá aqui, aí eu soltei a alegria, fiquei triste, não existe mais. Agora o brinco, ó, tô aqui encostando o brinco, soltei o brinco continua existindo, né? Daí, nesse contexto, surgem várias dúvidas. Por exemplo, Deus. Deus é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato, afinal de contas? Bem, gente, Deus é um substantivo concreto. Mas por que, professora? Porque a ideia de Deus, ela existe independentemente de você acreditar ou não. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Saci Pererê. Independentemente se você acredita ou não, a ideia do Saci existe, né? Então, como aquela ideia existiu e hoje ela já existe naturalmente, independentemente da sua crença, né? Essa coisa continua existindo, a ideia do Saci, a ideia de Deus continuam existindo, essas coisas são chamadas de substantivos concretos. Porque a ideia existe independentemente de qualquer coisa, tá? Agora, quando a gente fala de estados, né, de tristeza, alegria, essas coisas, a gente precisa que alguém esteja levando a alegria lá, segurando a alegria para ela existir. Parou de ter alegria, a alegria deixa de existir. Então só funciona, só existe enquanto algo está acontecendo. A alegria só existe enquanto alguém está feliz. Agora, Deus não. Deus existe o tempo inteiro, você acreditando ou não, né? Porque essa ideia, ela está por aí espalhada em todo lugar, tá? Então, eu queria falar isso de uma forma bem correta, porque é muito comum que os professores de português ensinem aos seus alunos que substantivo concreto é uma coisa que você pode pegar e o abstrato é algo que você não pode pegar. E não é bem assim, né? Porque algumas ideias, elas já se perpetuaram e existem e que a gente não pode pegar. A gente não pode pegar, mas é concreto porque não depende de mais ninguém para existir. Então, concreto não é o que você pode pegar. Concreto é o que, depois que passou a existir, não depende de mais ninguém para continuar existindo, tá bom? Então, é essa a ideia principal. Para finalizar, né, além de todos esses substantivos que eu já falei, todas essas classificações possíveis, a gente tem também os substantivos coletivos, que são conjuntos de coisas, né? Por exemplo, um conjunto de peixes é chamado cardume, então é um substantivo coletivo. Um conjunto de abelhas é chamado colmeia, então colmeia é um substantivo coletivo. Multidão é um conjunto de pessoas, então é um substantivo coletivo, né? Alcateia é um conjunto de lobos, então é um substantivo coletivo. Matilha é um substantivo de cachorros, então matilha é um substantivo coletivo, né? Então coletivo é tudo aquilo que trata de um conjunto de coisas. Então com isso a gente finaliza. Todas as palavras que a gente pensar, né, que estiverem dentro dessa classe de nome de alguma coisa, que façam parte dos substantivos, elas podem ser classificadas de acordo com essas dualidades e podem ser coletivos ou não. Por exemplo, vamos pensar aqui em alguma coisa que está aqui perto. Caderno. Vou pegar aqui meu caderno. Caderno. É um substantivo simples ou composto? Simples, porque só tem uma palavra. É um substantivo comum ou próprio? Comum, que a gente escreve caderno com letra minúscula. É um substantivo primitivo ou derivado? Primitivo, né? Porque não deriva de nenhuma outra palavra. É um substantivo concreto ou abstrato? Concreto, porque depois que criaram esse caderno, ele continua existindo. Não preciso estar encostando nele, estar aqui fazendo alguma coisa com ele para ele existir. A existência dele não depende de mais ninguém, né? E é um substantivo coletivo? Não. Então, caderno é um substantivo simples, comum, primitivo e concreto.
tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido todas as classificações do substantivo e que vocês estudem demais essa parte da gramática, porque daí, ó, essa é uma das 10 classes de palavras, mas é a mais numerosa, então você já vai dominar grande parte do nosso léxico, grande parte da nossa língua, da nossa gramática. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!